que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu... Então, boa noite, né? Nós vamos iniciar aqui. Perdão. Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública da Prefeitura Municipal de Pereiras, referente a metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025. Convido agora o senhor Carlos Alberto Freixnes para que possa fazer sua explanação. Boa noite. Então, nós vamos iniciar aqui a audiência pública nas metas fiscais correspondente ao primeiro período, ao primeiro quadrimestre de 2025. Então, nessa primeira tela aí, tem lá os meses que a legislação exige-se que se faça essas audiências. Maio, setembro e fevereiro. Maio é o primeiro quadrimestre de 2025, setembro vai ser o segundo, e em fevereiro do ano que vem seria a apresentação da audiência do terceiro quadrimestre de 2025. Pode passar. Apresentação, né? Pode passar. Aí vem a apresentação das receitas, vamos falar das receitas correntes e das receitas de capital. Esse primeiro quadro aí, ele é composto por 6 colunas. A distribuição da receita por categorias econômicas. A receita corrente, a primeira linha desse quadro, a meta orçamentária para 2025 da arrecadação, eu vou falar aqui em números redondos para não ficar, 48.486.000. Essa é a meta estabelecida para arrecadar no exercício as receitas correntes, meta prevista. Aí a segunda coluna é o que arrecadou no quadrimestre anterior. Esse quadrimestre anterior é relativo ao terceiro quadrimestre de 2024. O quadrimestre atual, que é a próxima coluna, é o que se trata do primeiro quadrimestre de 2025, ao qual se refere a audiência. E até o período aqui é o mesmo, como é um quadrimestre só, é o mesmo valor. E a última coluna é o percentual. Então, o que representa aqui? Nas receitas correntes, de 48.486.000 previsto, foi arrecadado no primeiro quadrimestre, que é no quadrimestre atual, 16.408.000 de receita corrente, que correspondeu a 33,84% da meta estabelecida inicialmente, que é a meta de 48.486.000. A outra categoria econômica da receita é a receitas de capital. A meta estabelecida para o exercício foi de 3.140.000. No quadrimestre atual aqui, arrecadou 615.000, que correspondeu a 19,61% da meta inicial estabelecida. A última linha, ela soma as duas. A meta estabelecida de arrecadação de receita para o exercício de 2025 é 51.626.000. Foi arrecadado no primeiro quadrimestre, nas duas,
corrente capital, 17.024.000, que correspondeu a 32,30% dos 51.626.000, que é a meta inicial estabelecida. Passando para o segundo quadro. O que é o segundo quadro? Ele pega a receita corrente e desdobra as arrecadações por natureza da receita. Então aqui, nós temos aqui, na primeira linha aí, de receita corrente, imposto, taxas e contribuição de melhoria. A previsão de arrecadação dela é 7.014.000. Arrecadou no quadrimestre atual 2.614.000, que correspondeu a 37,27% da previsão inicial dela. As demais receitas, receita de contribuições, receita patrimonial, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, são outras naturezas da receita corrente, com a previsão inicial de arrecadação em cada uma delas, e na coluna de quadrimestre atual, o que arrecadou em cada uma delas. E na última coluna, que é a coluna de percentual, é o percentual de arrecadação em cada uma delas, referente à meta estabelecida aqui na primeira coluna de valores, para não ficar repetindo cada uma. Só vou pegar a primeira, repetir. Impostos e taxas, era 7.014.000 de previsão, arrecadou no quadrimestre aqui primeiro, atual, 2.614.000, que representou 37,27% da arrecadação inicial. As demais receitas das linhas seguintes, o raciocínio é o mesmo. Fechando aqui, aí vem nas deduções do Fundeb. Aqui está previsto para o município contribuir com o Estado de receitas que ele recebe para voltar para o Estado, 6.414.680.000, que é o que o município vai contribuir com a formação do Fundeb estadual, da receita dele, que correspondeu aqui no primeiro quadrimestre aqui, do que o município arrecadou dessas receitas que tem que voltar para o Estado, 2.263.000, que representou 35,29% no primeiro quadrimestre, na meta inicial estabelecida de 6.414.000. Depois vem a receita de capital, é a segunda categoria econômica. Ela se divide em alienação de bens e transferência de capital. Ela não teve nada de previsão inicial, mas no quadrimestre executou R$ 240.510, que representou 100% a mais arrecadado. Ela não teve previsão inicial, mas teve arrecadação. Então, a arrecadação dela, relativa ao início, foi de 100% a mais. A transferência de capital, que é a segunda. A meta de orçamento estabelecida para ela, de arrecadação, é de 3.140.000. No quadrimestre atual aqui, arrecadou 375.000, que representou 11,95% da meta estabelecida. O total aqui das duas, da receita corrente e receita de capital, previsto para arrecadação, é de 51.626.000. No quadrimestre atual, das duas foram arrecadados 17.024.000, que representou 32,97% da meta inicial estabelecida. O outro quadro é um comparativo do que aconteceu na arrecadação do primeiro quadrimestre de 2020, no primeiro quadrimestre de 2025, com o que aconteceu no primeiro quadrimestre de 2024. Nessas três primeiras colunas é o primeiro quadrimestre de 24. A receita corrente
inicial de 2024 foi de 43.439.000 e arrecadou 15.249.000. No primeiro quadrimestre de 2025, a meta orçamentária de arrecadação para a receita corrente foi de 48.485.000. Arrecadou no primeiro quadrimestre 16.408.000. O que esse quadro demonstra? A coluna de percentual demonstra a variação percentual do realizado entre os períodos, dois períodos. Na receita corrente, a receita arrecadada no primeiro quadrimestre de 2025, comparada com o que realizou no primeiro quadrimestre de 2024, arrecadou 107,60%, ou seja, 7,60% a mais do que arrecadou no primeiro quadrimestre de 2024. Houve uma arrecadação maior. Na receita de capital, no primeiro quadrimestre de 2024 não houve nenhuma arrecadação. Já no primeiro quadrimestre de 2025, a arrecadação foi de 615.000, que deu 100% a mais no primeiro quadrimestre de 25 em relação ao primeiro quadrimestre de 2024 da receita de capital. Ou seja, em 2024, no primeiro quadrimestre não arrecadou nada e no segundo foi 615. Houve uma arrecadação a maior. Na soma das duas, comparando os dois períodos, no primeiro quadrimestre de 2025, a receita arrecadada foi de 17.024.000. No primeiro quadrimestre de 2024, a receita arrecadada foi de 15.249.000. Em 2024, representou 111,64% de arrecadação em relação ao primeiro quadrimestre de 2024. Ou seja, 11,64% a mais do que arrecadou no primeiro quadrimestre de 2024. Aí vem falando das despesas. Tem as despesas de corrente e as despesas de capital. Podem virar. Também aqui, as despesas por categorias econômicas. Despesa empenhada. Aqui está falando só do exercício. Nós temos aqui a receita corrente, com 48, a meta inicial 48 milhões. Tem o quadrimestre anterior que traz o arrecadado de 13.307.000 e tem, o que gastou. 13.307.000 e a despesa empenhada no primeiro quadrimestre de 2025 foi de 18.553.000, que representou 38,88% da meta inicial estabelecida, de 48.486.000. Houve um empenhamento de despesa de 38,88% da meta inicial estabelecida para receitas correntes. Para a receita de capital, houve uma arrecadação no primeiro quadrimestre de 2025 de 1.231.000, que representou 39,21% da meta orçamentária inicial de 3.140.000 da receita de capital. No fechamento no empenhamento das duas despesas, corrente e capital, foi empenhado no primeiro quadrimestre de 2025 19.784.000, que representou 38,33% da meta inicial estabelecida para 51.626.000. Aqui tem a segunda observação aí, na coluna de meta orçamentária, a receita corrente de 48 milhões ali, que eu estou falando, já se apresenta com a dedução para a formação do Fundeb no valor de 6.414.680.000. Então, a receita bruta, se a gente falar da receita bruta, seria o 48 milhões mais 6 milhões, que estaria por volta de
53 milhões a arrecadação bruta, mas a gente demonstra a líquida. Então, esses 6 milhões de 414 não está na apresentação aqui, somada na receita corrente de 48 milhões. Este quadro aqui, assim como na receita, tem um comparativo do que o município gastou no primeiro quadrimestre de 2020. Aí está 23, mas é 24. Na segunda coluna de valor. E no primeiro quadrimestre de 2025. Em 2024, a meta orçamentária para a receita corrente era de 43 milhões. Agora aqui, isso no primeiro quadrimestre. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Primeiro, meta estabelecida. Este anexo aqui. Esse anexo aqui ele não está correto. Ó. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Realizar aqui devia ser realizado no primeiro quadrimestre e aqui no 25 primeiro quadrimestre. Ele não está. Deixa eu ver aqui. Despesa por categorias econômicas empenhada no... o primeiro quadro aqui do 221. O 221, vote no 221. O 221 é do exercício, aquilo que aconteceu dentro do exercício, tá certo. Esta segunda aqui era para ter colocado dados aqui do que arrecadou no primeiro quadrimestre de 2024, onde está os 42 milhões, que não veio, correto? E em 2025, aqui no primeiro quadrimestre realizado, era para vir os 19 milhões, os 18 milhões 553 de despesa corrente. Mas ela aqui veio o quadro do terceiro quadrimestre de 2024 completo aqui. Então, este quadro aqui fica prejudicado na apresentação. Infelizmente, ele ficou prejudicado. Mas ele ia comparar o quê? O que se gastou no primeiro quadrimestre de 2024 comparado com o que gastou no primeiro quadrimestre de 2025. Vai ter que vir atualizado, nós vamos mandar. É o anexo 222 aqui. A gente altera ele. Pode passar. Aqui vem acompanhamento da execução orçamentária de janeiro. Aqui então de janeiro a dezembro, mas de janeiro a abril, que é o primeiro quadrimestre aqui. De janeiro a abril, recursos próprios. Vai para o quadro. Olha lá. Então o que se tem aqui? Aqui nós vamos falar apenas da arrecadação da receita do Tesouro, recursos próprios do município. O que arrecadou no primeiro quadrimestre? A meta estabelecida para arrecadação mensal da prefeitura, em janeiro, fevereiro, março e abril, na verdade, vai na segunda, pule para outra lá para mostrar para vocês. Na última linha aí de valores, nós temos aí 36.008.884,92. Acompanhou? Esse valor é o total previsto de arrecadação do Tesouro em 2025. Esse valor foi dividido por 12 e deu uma média de arrecadação mensal de 3.740,41 por mês. Então, na segunda coluna de valores aqui, janeiro, a receita realizada foi de 3.266.000. Qual que era a prevista? 3.740 reais. Houve uma arrecadação a maior em janeiro, comparando com a prevista, de 266 mil. Houve um superávit, um excesso de arrecadação em janeiro. Em fevereiro é o mesmo 3 milhões e arrecadou em fevereiro 3.378.000. Teve também um superávit de arrecadação de 377 mil. Arrecadou a mais do que estava previsto. Em março, os mesmos 3 milhões
e arrecadou 3.091.000, que deu uma arrecadação também de superávit de 90.618. Arrecadou a mais em relação à prevista. Em abril, é os mesmos 3 milhões de previsão e arrecadou 2.640.000. Houve um déficit de arrecadação em abril de 360.000. Então aqui arrecadou menos. A arrecadação total da receita realizada no primeiro quadrimestre é de 12.376.000. A prevista era de 12.002.000. Houve um excesso de arrecadação no quadrimestre de 373.000. Esse 376.000 é o que o município arrecadou de superávit no quadrimestre. É o que arrecadou a mais no primeiro quadrimestre, em relação ao que estava previsto. Se a gente fizesse uma projeção aqui, nesta média de arrecadação no primeiro quadrimestre, que deu 373.000, e multiplicar por 12, nós íamos estar por volta de um excesso de arrecadação lá em dezembro, em aproximadamente de 1.300.000 a mais da receita prevista. Mas essa média pode não continuar nos meses seguintes, então não dá para dizer que vai ser isso. Mas se fosse seguir a tendência da arrecadação no primeiro quadrimestre, na média, chegaria nisso daí. Então a receita do Tesouro no primeiro quadrimestre está arrecadando a mais do que foi previsto. Como diz aqui no segundo quadro, a receita arrecadada no período atual, de 12.736.000, agora esse quadro aqui tem uma outra demonstração. As outras 3 colunas é da despesa. As outras 2 colunas é da despesa. Despesa liquidada e a diferença. O que esse quadro aqui compara? Em janeiro, foi liquidado de despesa liquidada 2.849.000. E a receita realizada foi de 3.266.000. Então, a diferença aqui de 417.000, o que é? O município liquidou menos despesa do que aquilo que ele arrecadou. Ou seja, a arrecadação do mês de janeiro, comparando com a despesa liquidada de janeiro, foi menos em 417.000, o que significa uma execução orçamentária na despesa liquidada boa. O município recebeu 3.200.000 e liquidou 2.600.000 e gastou 2.800. Houve uma economia de despesa liquidada de 417.000. Fevereiro, o raciocínio é o mesmo. A despesa liquidada foi de 3.630.000. A despesa arrecadada foi de 3.378.000. Aqui, houve ao contrário. O município liquidou despesas mais do que aquilo que arrecadou no mês. 252.000. A despesa liquidada foi maior que a receita arrecadada. Março. A despesa liquidada foi 3.512.000. A despesa arrecadada, realizada, foi de 3.091. Também ocorreu aqui um déficit de execução de arrecadação, comparando com a despesa liquidada. Ou seja, 3.512.000 de despesa liquidada contra 3.091 de receita realizada, liquidou 420.000 a mais do que arrecadou. Em abril, a despesa liquidada foi de 3.345.000 e a receita realizada, arrecadada, foi de 2.640.000, resultando num déficit de execução entre receita liquidada e despesa realizada no mês de abril de 705.000.
Fechando aqui o quadro da arrecadação no primeiro quadrimestre, comparando a despesa liquidada no quadrimestre, 13.337.000, comparando com a receita arrecadada no primeiro quadrimestre, 12.376.000, houve uma despesa liquidada a maior do que arrecadou de 960.000. Não é um resultado bom nesse caso aqui. Embora aqui nós estamos falando só da receita do Tesouro. Não entra a fonte 1 e não entra a fonte 5 e 2, que é do estadual. Os recursos recebidos do Estado e recebidos da União não estão nesse quadro. Aqui nós estamos trabalhando com o quadro da receita própria, aquilo que o município arrecada. Então, neste primeiro quadrimestre, foi liquidado 966.000 de despesa, a maior do que ele arrecadou no mesmo período. Não seria um resultado bom, mas isso se corrige nos quadrimestres seguintes. Que aqui, voltando no quadro lá, o seguinte, a primeira nota aqui, ele fala que arrecadou 12.376.000 e liquidou uma despesa de 13.337, resultando num recurso próprio deficitário de 960.000. A nota 2. A receita prevista no período foi de 12.02. 12 milhões e 2. A receita efetivamente arrecadada no período foi de 12.376.000. Aqui está comparando a receita realizada com a prevista. Ocorreu um excesso de arrecadação de 376.000. 373.000. A diferença aí deu para entender. Aqui está comparando a receita prevista no primeiro quadrimestre com a receita arrecadada. O município arrecadou 373.000 a mais. No primeiro quadro lá, ele arrecadou 12 milhões no quadrimestre, 12.376.000 e liquidou uma despesa de 13.337. Então a despesa foi maior que a receita, em 960.000. Houve um déficit de liquidação de despesa em relação à arrecadação. O próximo, vem lá, demonstrativo da receita arrecadada e da despesa empenhada no exercício de 2025. Todas as fontes de recursos aqui. Receita arrecadada no período, 17.024.000. Despesa empenhada no período, 19.784.000. Aqui todas as fontes. Déficit de execução orçamentária, 2.759.000. Aqui eu vou fazer uma observação aqui. No quadro seguinte, ele vai trazer o porquê. O que ocorre aqui? A receita é de 17 milhões. A despesa empenhada no primeiro quadrimestre é de 19 milhões, que deu os 2.759.000 a mais. Por quê? Porque no primeiro quadrimestre, nesse período, o que se usa de fazer? Tem um contrato lá de uma obra, tem um contrato de uma entrega de mercadoria anual, um contrato anual. Em janeiro é feito o empenho global. É o empenho total do contrato no primeiro quadrimestre. Em janeiro. Depois, conforme a liquidação da despesa, conforme mensalmente conforme vai entrando os pedidos vêm e a nota vem, vai fazendo a liquidação mensal. Então aqui não assustar que aqui não está nada prejudicado. Que tem despesa aqui que vai ser liquidada em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro ainda. E o recurso também vai entrar para pagar nesse mesmo período. Certo? Então aqui não tem problema. E da receita é aquela ali e não vai entrar mais receita desse período aí. É os 17 milhões e vai contar com o que vai arrecadar daí para frente. Na despesa já não. Está trazendo despesa para o primeiro quadrimestre que vai acontecer, já empenhou, mas a liquidação dela vai ocorrer até dezembro ainda. Por isso que dá esse valor alto. Madeixa,
recentemente, eu não sei se você sabe, mas o prefeito recebeu um alerta do Tribunal de Contas justamente do que você está falando, né? E uma das coisas aqui que o tribunal pede para o prefeito se alertar, e eu já tinha conversado com ele pessoalmente sobre isso, é verifica-se que o resultado primário previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no anexo das metas da LDO, demonstrando, portanto, a incompatibilidade com a meta. Tá. Então, assim, o prefeito tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Né? São essas metas que não estão sendo atingidas, né, em relação à arrecadação e a despesa aqui, né, entre PPA, LDO e LOA, né? Os três são os valores. Isso daí, esses alertas vêm bimestralmente para o município. E Sim. deve estar sendo observado isso aí. Quando vem para o executivo, tem que estar sendo observado. Sim. Entendeu? Porque até senão, se Mas ele não corrigir isso aqui daqui até dezembro... Não vai pegar mais. Se chegar lá em setembro, você já não... Exatamente. Já não corrige mais. Exatamente. Uma situação dessa. Não tem volta daí. Tá. Agora vem outro quadro, que em vez de ser o comparativo, agora é o comparativo da arrecadação da receita arrecadada com a despesa liquidada. Então, o que observa nesse quadro? Receita arrecadada até abril. É os mesmos 17 milhões do quadro anterior. Despesa liquidada no período, aqui está o exercício, mas no período de abril, até abril, 16 milhões 798 mil. Ou seja, nos 19 milhões 784 mil aqui da despesa empenhada, ele liquidou 16 milhões 798 mil. O que é a liquidação? É tudo aquilo que o município empenhou e já ocorreu a entrega do material, a entrega do serviço, a entrega da medição daquela obra. Ou seja, a despesa liquidada se verifica pela entrega daquilo que foi empenhado. Então, dos 19 milhões que está empenhado até dezembro, até abril liquidou, tudo foi entregue dos 16 milhões 798. Aqui sim que cabe o alerta que o tribunal fala. Mas, então aqui o município atendeu porque aqui deu um superávit entre a receita arrecadada até abril com a despesa liquidada até abril, em 226 mil. Ou seja, recebeu 17 milhões, gastou 16 e os quebrados, e sobrou 226 mil. Aqui está seguindo justamente o que o vereador ali colocou, que o tribunal vem observando. Então, mas vamos falar assim, vai chegar lá em dezembro. Se chegar lá em dezembro neste patamar aqui de sobra, nós vamos ter uma despesa empenhada igual a despesa liquidada. Aquilo que empenhou, você liquidou. O que vai ter que ter? Se arrecadou o suficiente para pagar. E lá vai ter que fechar tudo. Enquanto está aqui no quadrimestre, é justo o que ele falou, os alertas do tribunal é para acordar o município, o gestor, e ter mais atenção com a execução orçamentária. Então vem esses alertas bimestral. Pode passar isso. Outro quadro que a gente apresenta é a aplicação no ensino. Aplicação no ensino, o que é aqui? Daquilo que o município, a legislação fala que a receita de impostos, o que o município arrecada de impostos próprios e transferidos, no mínimo 25% tem que se aplicar no ensino. O município recebeu, no primeiro quadrimestre, 13 milhões 479 mil de receita de impostos próprios e transferidos. Quanto que é 25% de 13 milhões 479? O município tem que aplicar 3 milhões 369 mil desse valor arrecadado no primeiro quadrimestre. Como que comportou isso daí aqui nos quadros? Pela despesa empenhada, o primeiro quadrinho aí.
O município empenhou entre o ensino infantil e fundamental mais a retenção no Fundeb, 4.176.000, que correspondeu a 30,99%. Ou seja, o mínimo era 25, 3.369.000, e foi aplicado quase 31%. Ou seja, 6% a mais quase do que o mínimo obrigatório. Isso na despesa empenhada. Na despesa liquidada, aqui diminuiu um pouco, mas muito pouco. Ele liquidou dos 1.900.000 e... Vamos falar aqui do total das duas. Ele liquidou dos 4.176.000 aqui da despesa empenhada, ele liquidou 4.106.000, que representou a despesa liquidada 30,45%. Também está acima do mínimo de 25%. E na despesa paga? Na despesa paga, esse total aqui não é. É a soma do 1.420 com o 2.263. Aqui daria, é o 1.420 mais 2.263. Vou lá no número redondo aqui. Aqui seria 3.368.000. É que eu cortei os. Então, o percentual de aplicação aqui, assim mesmo, de 3 milhões na paga agora, na paga. De 3.684.000 que ele aplicou, o percentual aqui teria que fazer a divisão agora. Mas era 3.369.000, ele aplicou 3.683.000. Assim mesmo na paga, está acima do 25%. Então aqui na aplicação do ensino, no primeiro quadrimestre, o município atingiu a legislação obrigatória do mínimo de 25%. Porque é assim, ó, o que eu falo sempre no executivo. Vou te falar uma coisa da educação. A educação é o que mais tem recurso. Vem bem recurso da educação. Mas o recurso maior da educação é o Fundeb. E o Fundeb você gasta quase que 100% com salário. E o que sobra para gastar na educação? Com o que mais se paga a educação? Recurso próprio. Então, quanto mais gastar na educação de recurso próprio, isso pode vir a prejudicar outras secretarias. Porque as outras secretarias praticamente também é recurso próprio que manda. Entendeu? Então, o que vale mesmo, essa comparação que se faz na aplicação do ensino, são os recursos próprios ingeridos tanto na saúde como na educação, os próprios que... Então, aqui nós falamos do ensino. Atingiu o mínimo obrigatório de 25% com sobra. O Fundeb é uma outra demonstrativa, no seguinte aí, ó. Aí. O que fala a legislação do Fundeb? Do 100% recebido no exercício, e aqui nós vamos falar do período da audiência, que é até abril, no 100% recebido, o município tem que aplicar no mínimo 70% com os profissionais da educação. E no mínimo do 100% recebido no quadrimestre, ele tem que aplicar no mínimo 90% do total recebido, que seria 2.406.000. Quanto que o município recebeu do Fundeb no primeiro quadrimestre? 2.263.000. Quanto que foi o 70% mínimo para ir para os profissionais da educação? 1.871.000 é o mínimo que o município tinha que gastar para atingir os 70% obrigatório. E quanto que ele devia empenhar do 2.673.000? Os 90% que corresponde a 2.406.000.
Como que isso aconteceu? No quadro abaixo que nós vamos ver. Na despesa empenhada no Fundeb, total, foi de 2.086.000. Mas na linha, a primeira linha do quadro aí, despesas com profissionais da educação, 1.736.000. O município não atingiu o mínimo de 70% obrigatório no primeiro quadrimestre com gasto com os profissionais da educação. Representou 64,84%. Com a despesa empenhada. Depois teve os 30% aqui, que representou 13,18%. Somando da despesa empenhada no primeiro quadrimestre, 78,02%. Também não atingiu o mínimo de 90% obrigatório nos 90% nos 2.673.000 que deveria gastar. Aqui deveria estar com 2.406.000, que é 90% do que ele recebeu no quadrimestre, mas está com 78,02%. Vocês podem falar, é uma situação ruim, não é boa, mas sofre alguma penalidade nesse primeiro quadrimestre? Não. Vem o quê? Que o vereador ali falou. Vem os alertas. Recebe também. Vem os alertas do tribunal dizendo que não está se cumprindo com a aplicação dos 70% para o magistério, e assim vai. Vem os alertas. O que não pode é chegar lá em dezembro e chegar nesta situação do primeiro quadrimestre aqui, fechar com uma situação negativa dessa. Aí, a aplicação do ensino já é suficiente para rejeição de conta. Mas tem 2 quadrimestres seguintes ainda para ser corrigido isso. Na despesa liquidada, da mesma forma, foi aplicado 64,84, que é o mesmo que empenhou, liquidou. Aqui também foi o 78. Então, tanto na despesa empenhada e liquidada, não atingiu os percentuais obrigatórios. E na paga, da mesma forma na paga, também não atingiu, que representou os 72,94%, e só do magistério pagou 60,92%. É o que eu falei, não tem risco de penalidade nesse momento, mas não tem, o município tem que obrigatoriamente abrir o olho para essa aplicação nos 2 próximos quadrimestres. Para que chegar no segundo quadrimestre já, isso aqui está atingindo os percentuais legais no fechamento do segundo quadrimestre, quando for lá em agosto. Uma outra demonstrativa, aqui tem esse quadrinho de baixo aí, aqui é um demonstrativo do que o município contribui para a formação do Fundeb no Estado e o que ele recebe de volta. No primeiro quadrimestre, a receita recebida do Fundeb no primeiro quadrimestre foi de 2.652.000. A dedução que o município fez daquelas receitas para formar, que devolveu para o Estado, foi 2.263.000. Ou seja, o município teve um ganho com o Fundeb no quadrimestre de 388.000. Ele recebeu mais do que aquilo que ele contribuiu, em 388.000. Então o Fundeb, no quadrimestre, deu esse valor. Não é bastante. Mas, sim, aplicação na saúde agora. A saúde é um pouco diferente da educação. Aqui não tem tanto para os profissionais aqui. Na saúde é o mínimo de 15% das receitas de imposto recebido. Recebeu de receita de imposto 13.479.000, teria que ter aplicado o mínimo de 15% desse valor, que é 2.021.000. O que ocorreu? Despesa empenhada, 4.799.000 de despesa empenhada na saúde no primeiro quadrimestre, que representou 35,61%. Ou seja, o mínimo é 15%. Na despesa empenhada,
superou quase que o dobro. Aliás, o dobro, mais que o dobro do mínimo obrigatório no gasto na saúde. Na despesa liquidada, liquidou 4.522.000, que representou também 33,55% da despesa liquidada na saúde. O mínimo era 15%. E na paga, 3.740.000, que representou 27,75%, também acima do mínimo obrigatório. Então, na aplicação constitucional, com a saúde, não tem problema. A estrutura que existe para manter a saúde já é muito além daquele mínimo que você tem que aplicar. Então aqui, o município não vai ter problema com os gastos nela, da saúde aqui. Lógico que aqui vai um alerta minha profissionalmente. Cuidado com os gastos na saúde, mesmo estando acima, porque se for ver de onde vai sair o recurso para aplicação, esse excesso de 25 para 35, saiu da onde? Do Tesouro. Recurso próprio. Entendeu? Sim, isso vai ajudar muito. Agora começar a vir as emendas. Aquilo que você ia gastar com o Tesouro, você gasta com ela, na saúde. Na saúde, sim. Agora vem um dos anexos aí. Demonstrativo do resultado primário. O que é o resultado primário? É você pegar toda a arrecadação naquele período, primeiro quadrimestre, da receita, tirar dela aquelas receitas provenientes de aumento dela própria. Exemplo, rendimento de aplicação financeira da receita. Então, no demonstrativo do resultado primário, aquilo que rendeu de aplicação financeira das receitas aplicadas vai excluir do total arrecadado. Então, nós temos aqui, da receita corrente, foi arrecadado 16.408.000. Teve uma aplicação financeira dentro do primeiro quadrimestre de 201.000. Então, é o 16 menos a aplicação financeira de 201.000. Nós tivemos aqui uma receita corrente primária de 16.207.000. Receita de capital. É o mesmo raciocínio. No total arrecadado da receita de capital, vai excluir as amortização da dívida que o município faz durante o exercício, ou naquele período. Então, que nós tivemos aqui uma receita de capital de 615.000. Não teve nenhuma amortização, porque o município não empresta dinheiro para render. Então, a receita de capital primária é ao menos 615.000. Somando a receita corrente primária de 16.207.000 mais a despesa de capital, a receita de capital primária de 615.000, o município teve uma receita primária fiscal total de 16.823.000. Vamos ver o que aconteceu com a despesa agora, no mesmo período. Despesas correntes, 18.553.000. Na despesa, o raciocínio é o mesmo. Aquilo que foi, que o município pagou desses 18.553.000, que é juros e multas, tira desse total da despesa corrente. Então, tirou 556.000 de juros e multas, descontou na receita arrecadada lá da despesa corrente. Então, a despesa corrente primária caiu para 17.786.000. Despesa de capital foi arrecadado 1.231.000. Tem que excluir dessa arrecadação aquilo que o município pagou de amortização de dívida. O que é essa amortização de dívida?
parcelamentos, financiamentos, são o pagamento dessas dívidas a longo prazo nesse período de abril, que correspondeu a 554 mil. Tirando do 1.231.000, a despesa de capital primária ficou em 677 mil. Somando a despesa corrente primária de 17, mais a despesa corrente, despesa de capital, mais a despesa de capital primária de 677, a despesa primária fiscal total foi de 18.663.000. O que é a receita primária ali? Neste caso, a receita primária foi negativa, em 1.840.000. Ou seja, a receita primária foi menor que a despesa primária. Ou seja, a receita primária não suportou pagar toda a despesa primária, em 1.840.000. Isso aqui é um alerta que vai ter que estar na... Este anexo aqui agora, gente, ele se acostuma, a gente se acostuma a apresentar. Passe ele aí. Está zerado. Demonstrativo da dívida fundada. O que é isso aí? É um demonstrativo do que o município deve a longo prazo. Por que não está sendo zerado, apresentado? Aqui eu entro dizendo o seguinte, que foi a mudança do sistema. O que ocorreu aqui? Não do sistema em si, de a gente, nós, prefeitura, operacionalizar o sistema. Quando vai ser? O que ocorreu nesse primeiro quadrimestre? Cada empenho que se faz de amortização da dívida, lá na tela do empenho tem um campo que você coloca a conta contábil dos parcelamentos e dos financiamentos para cada empenho correspondente. E a gente deixou de colocar, por causa do sistema novo, era o da Gov.br, e entrou da 4R. Muda a tela. E ainda nós, funcionários, não estamos adaptados com o sistema, com a mudança desse sistema. E deixou de colocar. Isso vai ter que ser corrigido agora, no segundo quadrimestre. Vai vir o demonstrativo da dívida fundada na baixa, o que vai, além do que vem no segundo quadrimestre, que já vai estar operando direito, e vem somado com a do primeiro quadrimestre, que não estava. Mas eu trouxe o valor aqui só, que aí não está com vocês. No sistema tem como tirar os empenhos que estão vinculados a esses parcelamentos. No total, esse demonstrativo aqui deveria estar diminuindo do total da dívida 369 mil que o município pagou, amortizou, e não pela operacionalização do sistema, a gente cometeu uma falha e não entrou no sistema. Mas foi falha nossa na execução. Mas isso, passível de corrigir, a partir do mês de maio agora, já está sendo corrigido, porque aqui nós estamos falando até abril. E daqui para frente vai começar a ir certo. Faltou colocar num campo lá a conta contábil, do qual conta contábil que aquele parcelamento que está sendo empenhado corresponde. Então, ele traz o saldo anterior, o quadro ele traz o relatório do saldo anterior da dívida, mas a movimentação do exercício ele não trouxe. Nem o que entrou, nem o que saiu. Mas o total a gente já tem, que é a dívida fundada. Pode ir. E aí, essa foi a apresentação aí da audiência, pedindo aqui desculpa para vocês aqui, como eu falei no começo, antes de estar no ar, que ocorreu o problema também, uma coisa que dificultou uma elaboração um pouco melhor, de eu ter sido feito a cirurgia, que eu fiz na segunda-feira retrasada, até vai tirar os pontos agora segunda-feira, vou tirar os pontos na cirurgia da vesícula, e também fiquei afastado uma semana e meia, da segunda-feira retrasada para agora, teve pouco período, e também esse sistema de trabalhar com o sistema também, que alguns quadros foi prejudicado na elaboração. Mas isso
nós vamos corrigir aqueles quadros no primeiro ainda, menos da dívida ativa, da dívida fundária, que não tem como trazer corrigido mais, porque já foi para o DESP esses 4 meses, não dá para mudar. Mas os outros que tem falha aí, a gente vai pedir para trocar aqui. A Marta vai ajudar lá a fazer. Nós vamos pedir para trocar e encartar aqui nos anexos correspondentes, para dar informações. Sim. Certo. Então seria isso aí. Se tiver alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer fazer uso da palavra? Do questionamento, alguma coisa? Nada mais a tratar, não havendo